Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia do livro de Colossenses. Colossenses, na verdade, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos moradores de Colossos, que era uma cidade na região da Frígia, que atualmente hoje é a Turquia. E foi escrito na prisão, na primeira prisão de Paulo. Então foi por volta de 60, 62 depois de Cristo. E nessa carta, nós vamos começar aqui discutindo, né? Logo no início ele fala algumas saudações, alguns elogios à comunidade cristã que se formou ali em Colossos. E a partir do versículo 13, ele começa a falar de Cristo, mistérios profundos a respeito de Cristo. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá, leia aqui comigo. Versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha que coisa bonita, né? Então ele está falando da divindade de Cristo, do poder de Cristo, que ele através dele foram feitas todas as coisas. Lá em João a gente vê ele falar: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo, né, depois mais para frente fala, se tornou carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele é a palavra encarnada aqui na terra. Ele é o verbo, através dele, haja, foram feitas todas as coisas e por meio dele tudo existe, tudo subsiste. Jesus, ele é o consumador também da obra redentora. Como diz aqui, ele é a cabeça, no versículo 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito de entre os mortos. Por quê? Porque através da morte de Jesus, levando os nossos pecados, nós podemos ter agora acesso ao Pai. Ele levou, né, o pecado no nosso lugar. Depois fala, no 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as criaturas, quer sobre a terra, quer nos céus. Através do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Nós somos reconciliados com o Pai, através do preço que foi pago no nosso lugar, que foi o sangue do seu próprio Filho, que é o Verbo encarnado. Então, é muito profundo. Se você lê esse pedacinho aqui da Bíblia várias vezes, você vai ver que cada hora você tem uma revelação mais profunda de quem realmente é a pessoa de Cristo. Cristo não foi só uma pessoa que veio aqui na Terra para nos ensinar o reino de Deus, para curar algumas pessoas, para fazer alguns milagres. Não, é muito mais do que isso. Ele é o Criador de todas as coisas, através dele tudo existe e através dele nós vamos ter a reconciliação com o Pai. Depois, no versículo 26, ele diz assim, ó: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Por que mistério? Porque quando a gente lê a Bíblia no Velho Testamento, a gente vê que tudo aponta para um Salvador. Todos os livros falam de um Salvador, tanto que os judeus esperam o Messias, né? Tudo aponta para alguém que ia culminar,
né, trazendo a redenção de todas as coisas. O próprio tabernáculo no deserto, ele é a pré-figura de Cristo, o templo, várias histórias da Bíblia com remissão, com salvação. Então, tudo apontava para algo. O próprio sacrifício que era feito, que um cordeiro inocente tinha que pagar com a vida para cobrir o pecado de outras pessoas, ali no sacrifício. Então, todos esses sacrifícios que eles fizeram ao longo de séculos já apontava que iria existir um cordeiro que tira o pecado do mundo, que nós sabemos que é Jesus, que morreu na cruz. Ele foi o cordeiro inocente que morreu na cruz por nós. Então, esse mistério agora se manifestou, Paulo estava falando aqui. Agora nós sabemos por que nós fazíamos aquele sacrifício. Agora nós entendemos por que um sangue inocente tem que pagar pelo pecador. E assim, né? Nós vamos entendendo através de Cristo como que é o mistério da salvação. Muito interessante. Depois, no capítulo 2, versículo 2b, né, 2 lá no finalzinho, e o 3 diz assim, ó: o mistério de Deus, Cristo, então ele era o mistério, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, tudo que foi feito foi através de Jesus. Então, todos os tesouros nós vamos encontrar na pessoa de Jesus. Depois, no versículo 8, ele fala, a partir daí ele começa a advertir contra falsos ensinamentos, contra falsos profetas, contra algumas seitas que estavam se desenvolvendo na época, não só nessa cidade como em várias outras, né? O inimigo utilizando de filosofias, de distorções da palavra para levarem a pessoa longe do que era a real palavra de Deus. Então ele fala assim no versículo 8, ó: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, eles estavam falando, não, para você ser salvo, você tem que fazer determinado ritual. Para você ser salvo, você tem que ser circuncidado. Para você ser salvo, você tem que fazer isso e aquilo. Quando, na verdade, a salvação é pela fé. É pela fé nós confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nada do que nós fizermos vai garantir a salvação. Não é porque nós vamos viver uma vida sem pecado que nós vamos ser salvos. Não é porque nós somos bonzinhos que nós vamos ser salvos. Não. Nós vamos ser salvos pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício que ele fez. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão longe da graça de Deus. Perderam, né? A eternidade, a graça de Deus. Mas, através do sangue de Jesus é que nós somos reconciliados. Então, aquele que crer em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. É o que diz a palavra. Então, o inimigo usava assim situações para a pessoa achar que ela poderia ser salva com as próprias obras. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos, porque nós não temos essa condição. Nós somos pecadores, nós não temos um sangue inocente para poder trocar com a nossa salvação. Mas Jesus sim, que fez esse sacrifício por nós. Então ele adverte contra essas seitas, essas filosofias, né? Como ele diz aqui. Depois, no versículo 9, ele mais uma vez fala sobre a divindade de Cristo. Ele fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está querendo dizer assim, ó, Cristo é Deus na terra. Como que é Deus aqui na Terra? Como que ele seria como um ser humano? Cristo. Então, está falando aqui. Depois, no versículo 13 a 15, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha que maravilha! E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, tudo aquilo que nós não conseguíamos fazer
que a lei falava, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer tal, tal, tal. E não são só os 10 mandamentos, né? Se você for ler lá no Velho Testamento, tem muita coisa que era a lei, aquilo que nós deveríamos cumprir para agradar a Deus. E aí ele rasga isso, porque não é pela nossa forma de cumprir as coisas que nós vamos ser salvos, mas pela graça dele. Porque nenhum homem vai conseguir viver sem pecar. Sempre a gente vai escorregar em algum ponto da lei. A gente pode fazer todos bonitinho, uma hora você fica nervoso, uma hora você xinga, uma hora você fica sem paciência, uma hora, né? O ser humano faz parte da natureza do ser humano isso. Então, por que nós temos que fazer a santificação? Por que nós buscamos nos santificar? Porque nós somos muito gratos a Cristo pelo que ele fez por nós. E nós admiramos muito a Cristo, e nós adoramos a Cristo, e nós queremos ser parecidos com o nosso Mestre. E para que nós possamos ser parecidos com ele, nós vamos nos afastar do mal. Então, a santificação é uma consequência da adoração que você fica por Deus, por Jesus, pelo que ele fez por nós. É por isso que nós nos santificamos. É uma consequência, mas não porque a gente se santifica é que vai ser salvo. Entenderam? Depois, ele fala aqui, né, continua falando sobre isso, que esses rituais humanos não podem vencer o pecado. E no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala sobre uma mudança de pensamento nas pessoas. Então ele fala assim, ó, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então aí vem o que eu falei para vocês, o processo da santificação. Nós vamos começar a pensar as coisas igual o nosso mestre, igual aquele que nós seguimos, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Depois aí ele fala, né, a partir do versículo 5, nós vamos ler aqui, para abandonar então as coisas ruins, as coisas que eram da carne, as coisas que nós fazíamos antes de sermos salvos. E aí ele diz assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Depois no 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, que são, por exemplo, os palavrões, falar coisas, né? Palavras que não são adequadas, né, para uma pessoa que está se santificando. 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós queremos que aquela velha criatura morra, porque assim como Cristo morreu por nós, aquele velho homem que pecava vai morrer e vai nascer um novo homem, né? Uma nova criatura em nós, agora segundo Cristo, não mais segundo o mundo. Por isso nós vamos deixar as coisas do mundo, que aquela velha pessoa morreu, ficou para trás. É isso que a gente vê no batismo, né? O batismo ele é a simbologia do que quando nós acreditamos em Cristo, na hora que você mergulha, você está morrendo para a velha vida e ressurgindo para uma outra vida agora com Cristo. Depois, no capítulo 3, versículo 12, ele diz, então, o que nós devemos cultivar, como que nós devemos fazer. Então, ele já falou as coisas que nós não devemos fazer e depois ele fala aqui sobre as virtudes, né? Então, no 13 ele fala assim, vamos começar do 12 para você entender melhor. Ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que é paciência, né? Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então aqui ele fala tudo que nós devemos fazer, que nada mais é do que os frutos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, aquele Espírito que Jesus deixou aqui para nós, depois que ele ressuscitou, ele falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Ele deixou aqui o Espírito Santo, que acontece o derramamento do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, que nós já falamos. E aí a gente recebe o Espírito Santo, o fruto de você ter o Espírito de Deus dentro de você são essas coisas. Então, quando a gente cultiva o nosso relacionamento com Deus, nós nos tornamos pessoas assim. Então, pessoas que amam, pessoas bondosas, pessoas misericordiosas, pessoas mansas, com paciência, suportando uns aos outros, com paz, né? Esses são frutos do Espírito que acabam habitando em nós quando temos o Espírito Santo. Fala aqui para que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração. Então, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe como agir em alguma situação, você imagina o que Jesus faria no meu lugar. E aquilo que te der paz no coração, isso vem do Senhor. Se você estiver fazendo uma coisa e você não está em paz, cuidado, pode ser o Espírito Santo te avisando de que não é bem por aí. Depois, ele fala no capítulo 3, versículo 23, né? Porque aqui nesse capítulo, agora no finalzinho, ele está falando também sobre os deveres da família, dos patrões, dos empregados, dos pais, dos filhos e etc. Né? Então ele vai falando algumas coisas, e no 23, resumindo, ele fala assim: ó, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, se tudo que nós fizermos com a excelência, como se Jesus estivesse aqui do nosso lado e a gente fosse fazer para Ele. Então, assim é como Cristo quer que nós sejamos em todos os nossos relacionamentos, em todas as coisas que nós vamos empreender, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa rede social de amigos, se em todos os lugares nós tratarmos as pessoas como Cristo trataria, se nós fizermos as coisas como Cristo faria, que nós somos o espelho, né? As pessoas vão ler em nós, né? Tem uma parte aqui na Bíblia que fala que nós somos a carta de Cristo, lida por todos os homens. Então as pessoas vão falar assim: aquele é cristão, deixa eu ver como é que ele age. E às vezes nós pregamos mais com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. Muitas vezes pessoas se achegam a Deus por verem o nosso comportamento e as nossas ações e acabam buscando a Cristo. Né? Então aqui ele fala sobre nós fazermos as coisas como se qualquer coisa no seu trabalho, lavar uma louça, fazer uma comida, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Assim você vai fazer com excelência. Amém? Depois, no capítulo 4, ele vai falar sobre algumas saudações, ele dá algumas orientações, faz algumas orações finais. E essa carta, ela vem para animar aquele povo, porque ele estava preso, eles estavam tristes porque ele estava preso. E assim como ele fez lá em Filipenses, né, que nós falamos no programa passado, que ele falou muito sobre alegria, ele fala ali 13 vezes sobre alegria, 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 e estando ele preso. Então a nossa alegria, ela não depende de fatores externos, ela depende da paz de Cristo dentro de nós, da alegria que nós temos, que Cristo está conosco, a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui ele está falando a mesma coisa, para eles continuarem nesse caminho, elogiou eles, falou sobre Cristo, orientou sobre falsas heresias e falsas filosofias e deu uma orientação do que eles devem eliminar do meio deles e como eles devem agir, segundo o Espírito Santo que Jesus deixou em nós. Então, esse é um resuminho, mais ou menos, do conteúdo da carta de Colossenses. E eu queria que você lesse, ela é bem curtinha, ela tem 3 capítulos, então você lê isso aí em poucos minutos. E que você leia com atenção, porque eu só destaquei alguns pontos, mas para você entender bem o contexto e para você cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, no próximo programa nós vamos estar falando do próximo livro e te convido a estudar todos os dias a palavra de Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus, Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.